No juro composto que a gente vai entrar agora, é capitalização composta. Vamos ver o que tem de diferente, tá? A formulinha que a gente vai trabalhar é a seguinte, ó. Nós vamos entrar nessa fórmula aqui, montante é igual a capital 1 mais i elevado a n. O juro composto vai ser sinônimo de função exponencial, que é o que vocês vão aprender no terceiro bimestre, né? Função exponencial, porque incógnita agora tá aqui, ó, no expoente. Isso aqui é a formulinha do juro composto, onde o M é montante, o C é o capital, o I é a taxa de aplicação e o N é o tempo, tá legal? E da mesma forma, se eu quiser calcular o meu juro, eu preciso fazer o montante menos o capital para saber o juro. Eu consegui uma fórmula similar em juros simples, que eu não mostrei para vocês para não complicar. No juros simples, vocês têm o JSIM. E a gente também sabia que o montante é igual ao capital mais o juro. Se no lugar do juro eu substituir pelo SIM e colocar esse C em evidência, vai ficar essa formulinha aqui, ó. Montante igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Ela é parecida com a fórmula que nós vamos trabalhar agora, só que em vez de ser I vezes N, é 1 mais I elevado a N, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios, vamos fazer com calculadora, mesmo porque quem trabalha com juro composto usa aquela calculadora chamada calculadora financeira, tá bom? O juro composto, gente, ele tá na aula 13, tá legal? Aqui a apostila dá a definição de juros compostos, que é aquele em que cada período financeiro a partir do segundo é calculado sobre o montante. É que antes o juros simples era o capital só uma vez e você multiplicava pela taxa e pelo tempo que ficou aplicado. Agora no juro composto, cada mês vai pegar o montante e aplicar de novo, aplicar de novo, aplicar de novo. Por isso que é elevado a N, tá bom? E a formulinha fica aquela que vocês visualizaram, M igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N, tá bom? Nós vamos usar essa fórmula e fazer alguns exercícios. Vai acabar sendo até mais simples que o juros simples na maneira da gente desenvolver. Aqui ele está comparando os juros compostos com a função exponencial, tá legal? A função exponencial, nós vamos trabalhar no terceiro bimestre. Vou fazer com vocês o 36, o 37, o 38 e depois eu vou entrar um pouquinho nas atividades complementares, que é a última aula, e vou fazer o 43 e o 44 para a gente encerrar. Maravilha? Então eu tenho que fazer 5 exercícios. Vamos lá então. O primeiro exercício é assim: aplicou-se o capital de R$8.000 durante 9 meses. Então eu vou colocar aqui os dados do exercício, um capital de R$8.000 durante 9 meses, né? Há juros compostos. Há uma taxa nominal de 80%. A taxa 80%. Qual que é a unidade dessa taxa? Ao ano. As capitalizações ocorrem a cada trimestre. Os juros dessa aplicação correspondem a... Ele quer saber o juro dessa aplicação, tá? Ele avisou que nós estamos na juros compostos, né? Ele falou que empregou-se inicialmente o capital de 8.000 por 9 meses. Uma taxa de 80% ao ano. E que a aplicação é trimestral. Então, eu vou transformar essas unidades aqui em trimestre, porque ele fala o seguinte pra gente, ó. E as capitalizações ocorrem a cada trimestre, tá? Se as capitalizações ocorrem a cada trimestre, eu vou ter que pôr a linguagem trimestral. 9 meses tem 3 trimestres, concorda comigo? Porque cada trimestre são 3 meses, então 9 meses são 3 trimestres. 3 vezes 3, 9. 80% ao ano, eu vou ter que fazer 80 dividido por 4. Por quê? Porque cada ano
tem 4 trimestres, porque o ano tem 12 meses e cada trimestre tem 3 meses. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 4 trimestres por ano. Se eu tenho 80% de taxa ao ano, se eu quiser essa taxa no trimestre, eu vou dividir por 4, daí eu vou ter ao trimestre a minha taxa. Tudo bem, pessoal? Eu tenho 80% ao ano. Se eu quisesse ao mês, eu ia dividir por 12, porque o mês tem 12, porque o ano tem 12 meses. Mas ele pediu ao trimestre, então eu divido por 4, porque o ano tem 4 trimestres, porque cada trimestre tem 3 meses. Então, o ano tem 4 trimestres, então eu divido por 4, fica o trimestre. Então, o meu tempo ficou 3 trimestres mesmo, já está pronto, e a minha taxa eu tenho que terminar. Quanto que é 80 dividido por 4? 20. Então, ela é 20% ao trimestre. Aí, terminei. Agora, eu tenho tudo para fazer exercício. Ele está pedindo os juros. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou achar o montante. Como que eu acho o montante? A formulinha do montante é C que multiplica 1 mais I elevado a N. Diferente do juros simples, que é C... entre parênteses, 1 mais I vezes N. Agora eu substituo. O capital é 8.000. A taxa, ela é 20%. Vocês lembram que a gente divide por 100 para tirar a porcentagem? Então, ela é 0,2 e eleva a 3. Então, isso aqui vai ficar 8.000 que multiplica 1,2 elevado a 3. Pronto. Agora eu faço esse cálculo, tá? Eu vou usar a calculadora... para não fazer 1,2 vezes 1,2 e o que der vezes 1,2 e o que der vezes 8.000, nós vamos fazer na calculadora, tá? A minha calculadora simples, então eu vou fazer 3 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, deu 1.728. 1.728, desculpa, deu 1,728. Agora, isso eu vou multiplicar... por 8.000, vai dar 13.824. 13.824. Prontinho. Terminei a minha multiplicação, tá bom? Perfeito. Tá aí. Tá feito o exercício. Achei o montante, mas não é isso que ele quer. Ele quer o juro. E eu sei que o montante, ele é dado pelo capital mais o juro. Então, para eu dar o juro, eu vou fazer o montante, que deu 13.824, e tirar 8.000, que é o capital. Aí eu tenho o juro. Quanto vai dar isso? Vamos tirar 13.824 menos 8.000. Isso vai dar 5.824. Então, esse é o juro que a pessoa vai pagar. Ou vai ganhar, foi aplicação ou empréstimo? Aplicação, nossa, que maravilha, né? Ela vai tirar R$ 5.824. Caraca, meu, ficando 9 meses de aplicação, olha, que maravilha! Que aplicação é essa? Agora aqui, gente, tá falando uma coisa que vocês nem vão aprender agora, mas vamos comentar. A capitalização composta, o montante é constante? Não, ele varia de acordo com o tempo de aplicação. O juro produzido por período é constante? Também não, depende do tempo de aplicação. Só o capital aplicado inicialmente rende de juros ao final de cada período? Não, né? Na capitalização composta, você vai aplicar uma vez, depois você vai ter um montante que você reaplica. Isso aqui é juros simples. Uma taxa mensal de 15% equivale a uma taxa bimestral? Aqui, gente, é taxa equivalente. Taxa equivalente é diferente disso que a gente faz no exercício, que a gente só divide para achar. Por exemplo, 80% ao ano, eu dividi por 4 para achar o trimestre. Taxa equivalente é outra coisa, é quando ela fica aplicada. Então, por exemplo, se a taxa mensal é 15% ao bimestre, como está falando aqui, ao mês, desculpa, se ela é 15% ao mês, para eu saber quanto ela é ao bimestre, vai dar um pouquinho mais que 30%, porque você vai calcular 15% num mês.
Aí no outro mês vai ser 1,5 vezes a taxa anterior. Então vai ser 1,5 de 15%. E no primeiro mês. E no segundo mês vai ser 1,5 em cima da taxa que foi anterior, tá? Então é diferente. Essa coisa de taxa equivalente. E finalmente o juro produzido ao fim de cada período renderá juros nos períodos seguintes, certo? Por isso que o juro não é constante, tá vendo? É a letra E, o 37, então. O 38, a quantia de 15 mil reais é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida em 3 meses é de misericórdia. Deus me livre. Isso aqui tá parecendo cartão de crédito, não é verdade? Vamos lá. Vou pegar os dados do exercício, então, e fazer esse exercício com vocês, ó. A quantia de 15 mil reais, então, isso é meu capital, 15 mil. A quantia de 15 mil reais é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, a taxa de juros, ela é 10% ao mês. Isso é a taxa, tá? Taxa de juros, 10% ao mês. Tá aí. Que mais? Aplicando-se a juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida 3 meses depois, num tempo de 3 meses. Tá. Então, ele quer saber o montante, não é verdade? O valor que deve ser pago depois de 3 meses. O montante vem direto na fórmula. Qual que é a formulinha do juro composto? Montante é igual ao capital, a parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. O montante eu quero saber. O capital emprestado foi 15 mil. A taxa, gente, 10% ao mês. Divide por 100, dá 0,1. O tempo, pessoal, 3 meses eleva a 13. Então, agora, qual vai ser o meu cálculo? Meu cálculo vai ser 15 mil, que multiplica 1,1 elevado a 3. Tudo bem? Ele deu a capital de 15 mil reais. A taxa, ele falou que é 10% ao mês. Para eu pôr na fórmula, eu preciso pegar o 10 e dividir por cento para tirar o símbolo. Deu 1/10, uma casinha para a esquerda. 1/10 é a mesma coisa que 0,1. Por isso que veio 0,1 aqui. Soma primeiro dentro do parênteses, agora a potência. 1,1 ao cubo, ele é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Agora eu vou fazer vezes 15 mil. Isso deu 19.965 reais. Pronto, esse é o meu montante, 19.965 reais. Na apostila de vocês, é a letra B de Bosque. Aí, vocês vêm para a aula 14, que vão ser só exercícios para vocês de juros compostos. Vamos dar uma olhada aqui em porcentagem para a gente relembrar como é simples a comparação. Vamos fazer esse exercício 43 comigo. O exercício 43, ele tem um gráfico de colunas. Esse gráfico representa o eixo X está em anos e o eixo Y é o número de pedestres atropelados. Que tristeza. No gráfico tem-se o número de pedestres atropelados por motocicletas em certo município nos anos indicados. De acordo com esses dados, em relação ao número de pedestres atropelados por motociclista em 1995, o número de pedestres atropelados em 1996 diminuiu 13%. Então, o que eu faço para saber isso? Quanto foi o pedestre em 1995? 1.200 era o número de pedestre atropelado. Então, 1995, 1.200 pedestres atropelados. Em 1996, esse número caiu para 1.070. Fizeram alguma campanha de conscientização de trânsito, não é verdade? E ele está perguntando quanto diminuiu. Como que eu posso fazer? Esse exercício eu posso fazer assim, gente, ó. Tudo eu estou comparando em relação a 1995. Então, o meu 1.200 pedestre é o 100%.
Aí o 1070, quanto vai dar? Multiplica isso em cruz. Vai ser 100 vezes 1070 dividido por 1.200. Como a gente está com a calculadora, continuemos. Não é verdade? Ó, dá para cortar 2 zeros. Vai ficar 1070 dividido por 12. Deu 89,16 esse cálculo. 89,16. Então, em relação a 1995, teve 89%. Quanto foi a diminuição disso? Você tira de 100 para comparar. Diminuiu 10,8. Aproximando, a gente sempre aproxima para cima. Quando depois da vírgula eu tenho um número maior que 5, 10,8, esse número que está aqui é maior que 5. Então, para aproximar, vai para 11. Se fosse 10,4, eu poderia aproximar para 10, tá bom? Então, diminuiu 11%. Fizemos uma comparação. Então, não está certo a letra A, não é? Agora, e quando for falar de aumento? Vamos ver, eu vou fazer a letra C direto, que é a resposta do exercício, tá? A letra C é assim, ó. Em relação sempre a 1995. Então, em relação a 1995, é 1.200 pedestres atropelados. Agora, ele quer saber em comparação a 1998. O que aconteceu em 1998? Ó, aumentou. Foi para 1.560. 2000 foi para 1.700, né? Também acompanha o número de aumento do fluxo também, né? 1.560, então, em 1998. 1.560, tá aí. Aí eu vou fazer o cálculo. Como é que eu faço? A mesma coisa. 1.200 é em cima de quem que eu quero saber a porcentagem. Então, ele é o 100%. O 1.560 é o Chess. O Chess vai ser 1.560 vezes 100 dividido por 1.200. De novo, vou cortar o zero, vai ficar 1.560 dividido por 12. Essa divisão dará 1.560 dividido por 12. Deu 130%. Como que a gente interpreta isso? Lembra? 130%, quanto que aumentou de 100%? Aumentou 30%. Então, houve um aumento de 30%. É assim que se compara, tá bom? Agora tem um outro exercício que também sai com regra de 3. Esse outro exercício é uma tirinha. Vocês vão ter que acompanhar da apostila. É a página 431. Quem não pegou a apostila ainda, a página 431. Dá um stop aí e pega a apostila. Em comparação com a porção solicitada de café com leite, pode afirmar que seu Almeida bebeu a menos uma quantidade de leite igual a... Aí o que aconteceu no quadrinhos aqui, ó? Esse aqui é o seu Almeida e ele fala assim para a moça. Média e pão com manteiga, Demilda. Não se esqueça, 75% de leite e 25% de café. E ela fala, o seu Almeida é 100% chato. Ele pediu, então, 75% de leite e 25% de café. Ele quer na mistura dele, tá? Ele quer 75% de leite e 25% de café. Isso vai dar um total de 100%, certo? Só que o que aconteceu? A garçonete, ela misturou ao café com leite do seu Almeida. Em vez, ela misturou num copo de 300 ml, ela colocou 20 ml de água e completou o restante com o pedido dele. Então, o que aconteceu? Ó, o que aconteceu é que o pedido era para, em 300 ml, num copo de 300 ml, era para tirar 75% de leite. Quanto que é 75% de 300?
75% de 300, 75 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22. 225 ml era só leite. E o restante, 75 ml, é café. Só que não teve 300 ml. Como ela pôs 20 ml de água, quanto sobrou agora? 280 ml. Então, em cima de 280, eu vou ter que calcular quanto é os 75%. Agora, eu vou cortar o zero, vai ser 2,8 vezes 75. 75 vezes 2,8, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 7, 56, e 4, 60, mais 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, 0, 0, 5 e 6, 11, 210 dá essa multiplication. 210 ml. Muito bem. Aí, 210 ml. Então, se fosse 300 ml, 75 de 300 ml ia dar 225 milímetros de leite. Como foi em cima de 280, 75% deu 210. Então, em vez de ter 225 ml de leite, ele só teve 210. Quantos ml a menos ele tomou de leite? 15 ml, concorda? 225 menos 210. 15 ml a menos de leite. O seu Almeida tomou. Essa é a resposta da apostila suas, tá bom? 15 ml a menos ele tomou, tá? É o 44, tá bom? Daí, pessoal, tem esses exercícios aqui, e esse aqui foram os finais que nós fizemos, né? Que a gente explorou a função de primeiro grau e a função de segundo grau, que é um resumo. E de quebra, vocês tiveram um pouquinho de matemática financeira. Com isso, meus filhos, nós encerramos a apostila do segundo bimestre. Mais uma vez eu agradeço. E mais uma vez eu falo para vocês que só a partir do diálogo nós podemos melhorar, eu e vocês. Então, o que vocês precisarem, falem comigo que nós conversaremos e resolveremos na medida do possível, com certeza. A médio, a curto ou a longo prazo, tá bom, meus filhos? Um grande abraço, um bom descanso. Desliguem de tudo, tomem cuidado. Cuidem da higiene sanitária suas, para que vocês não sejam vetor de transmissão dessa pandemia que nós estamos atravessando, e logo tudo vai passar, tá bom? Até daqui a pouquinho.